Palmeiras terá mudanças para o jogo contra o São Paulo. E mais. Fala, família Palmeiras. Boa tarde, tudo bem por aí? Bem-vindo ao canal Alviverde Palestra. Se puder deixar aquele joinha e se inscrever no canal, eu fico muito feliz. Valeu, bora lá falar de Verdão? Vem comigo. Neste vídeo, eu trago para vocês o setorista do Palmeiras, Rodrigo Fragoso, falando das novidades do Verdão para o jogo contra o São Paulo. Ele também fala sobre a titularidade de Paulinho e a volta de um reforço importante, hein? Bora lá conferir? Vem comigo. Para falar, hoje nós temos alguns tópicos para abordar, porque vem aquela dúvida, né? Será que nós teremos mudanças no time do Palmeiras? Essa é uma dúvida que pinta e já garanto que teremos, né? Já garanto que teremos, porque o Felipe Anderson, ele foi apenas preservado. Maravilha? Informação, foi apenas preservado. Não houve, em momento algum, lesão do Felipe Anderson. E quando você tem a possibilidade de poupar um jogador como o Felipe Anderson, que é um titular da equipe na ala direita, num jogo de Libertadores, poupando esse atleta, você coloca um jogador da base como Alan, esse jogador dá a resposta, isso é o céu para o treinador. Isso é o melhor cenário para um técnico de futebol. Porque ele não precisa esticar a corda. Ele vai lá, coloca o reserva e o time segue jogando e segue entregando. E não foi num confronto frágil, num confronto fácil, num confronto pouco decisivo, não. O Palmeiras luta, neste momento, para ser o melhor time da primeira fase da Libertadores e ter a vantagem até a final única de decidir em casa. Isso faz a diferença. Decidir em casa faz a diferença. Ah, Fragoso, mas na temporada passada o Palmeiras caiu fora para o Botafogo em casa e caiu fora para o Flamengo em casa. Caiu. Não garante que você vai avançar. Mas é fato que você tem a vantagem de saber o que você precisa pelo que aconteceu na primeira parte da história. Então, o Palmeiras, neste momento, faz uma trajetória 100% na Libertadores, cumprindo com aquilo que o técnico Abel deseja. E mais do que isso, conseguir realizar a trajetória 100% na Libertadores, enquanto consegue ser o melhor time do Campeonato Brasileiro, afinal, é o líder da competição. Outra informação importante, hein? Paulinho. O Paulinho está próximo de encarar uma partida como titular no Palmeiras. Ah, Fragoso, vai ser no Choque Rei? Está sendo avaliado. Mas o fato é que o Paulinho está na reta final de controle de carga para recuperação completa. O Paulinho está, neste momento, caminhando para se tornar um jogador livre de restrições de minutagem. E isso é muito relevante. Impressionante. Uma sequência fenomenal do Palmeiras. E agora o clube volta a jogar em casa, mas não jogará no Allianz Parque, jogará na Arena Barueri. E vai ter um descanso logístico, né? Não é um descanso de calendário. E o Palmeiras não vai ter descanso de calendário. Não vai ter descanso de calendário. Mas vai ter descanso logístico, que significa não precisar viajar. O Palmeiras jogará contra o São Paulo em Barueri e depois jogará contra o Bolívar numa partida em casa pela Copa Libertadores da América. E aí é muito importante destacar e vale destacar o seguinte também, né? São vários jogos sem viagens. Isso é fundamental. Por quê? Vou trazer para você que está aí do outro lado a sequência que o Palmeiras vai ter. Isso é muito importante antes do Mundial de Clubes, tá? Para o Palmeiras conseguir equilibrar o seu elenco, trabalhar o seu elenco dentro da academia de futebol. Veja só, Palmeiras joga contra o São Paulo em casa no dia 11. Depois, Bolívar em casa pela Libertadores no dia 15. Depois, no dia 18, pega o Red Bull Bragantino fora. Só que o Red Bull Bragantino joga no Nabi Abichedi, joga em Bragança Paulista. Sendo assim, não é viagem, é dentro do estado de São Paulo. O Palmeiras vai e volta de ônibus em 1 hora, com escolta, inclusive. Então, não terá viagem para jogar fora de casa contra o Red Bull pelo Brasileirão. Depois, Copa do Brasil contra o Ceará em casa, isso no dia 22. Depois, Flamengo, dia 25, em casa pelo Brasileirão. Depois, Sporting Cristal, dia 28,
em casa pela Libertadores. E aí, dia 1º de junho, volta a viajar contra o Cruzeiro fora de casa. No dia 11, teria o jogo contra o Juventude, mas não haverá, será adiado por conta do Mundial de Clubes, porque o Palmeiras jogará no dia 15. Sendo assim, atenção a isso. O Palmeiras terá 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos próximos 7 jogos dentro do estado de São Paulo. E são os últimos 7 jogos antes do Mundial de Clubes. O Palmeiras atravessou um deserto de dificuldades e foi muito bem, com 10 vitórias e 1 derrota, com essa sequência impressionante de jogos fora. Muito interessante destacar isso em relação ao tricolor que o Palmeiras vai enfrentar. Se o Palmeiras vencer o São Paulo na Arena Barueri, será um grande resultado em relação a resultado, porque performance, o Palmeiras tem jogado mais e melhor do que o São Paulo. Na minha opinião, o Palmeiras convence mais do que o São Paulo. Agora, em relação a resultados, é muito difícil o São Paulo sair derrotado de campo, mesmo oscilando, mesmo tendo dificuldades para ser um time criativo, para ser um time que sufoca. Mas o São Paulo não perde. O São Paulo tem 4 derrotas o ano inteiro. O Palmeiras tem 3 derrotas o ano inteiro. Então, tendo em vista 2 equipes que perdem muito pouco, olha, é realmente algo muito interessante de se observar, porque a tendência é um empate, né? São 2 equipes que o São Paulo, mesmo tendo dificuldades em garantir performance, em entregar performance, em jogar bem, não perde. E o Palmeiras vai muito bem, só que como mandante derrapa. O Palmeiras mandante tem derrapado muito essa temporada. O Palmeiras visitante é uma máquina. O Palmeiras mandante não é uma máquina em termos de resultados. Então, um jogo bem interessante. Vamos ver se o São Paulo vai contar com a volta do Oscar. O Palmeiras contará com a volta do Felipe Anderson. É um jogador que encaixou no time. É um ala pela direita com possibilidade de finalização, com possibilidade de construção. Recompõe muito bem para ajudar o sistema defensivo, que tem sido muito forte no Palmeiras. Poucas equipes conseguem finalizar suas jogadas contra o Palmeiras, e isso também é fundamental para você conseguir sequências de vitórias. Afinal, quanto menos o adversário finaliza, menos chance de gol ele tem, mais difícil fica para ele mexer no placar a seu favor. Então, o Palmeiras consegue mexendo mais a seu favor no placar. Dito isso, o Palmeiras deve contar com esse retorno do Felipe Anderson. Quero ver se o Vitor Roque vai seguir no time. E não tem nada a ver com a questão envolvendo a perda do gol, a questão mental, até porque, repito, o Vitor Roque saiu com um mental absolutamente recuperado. Perdeu um gol importante e fez um golaço no fim. Então, ele meio que conseguiu, no próprio jogo, resolver a parada. Como foi, comparando uma situação bizarra, o Rios, que fez um gol e saiu mandando a torcida calar a boca, e quando foi substituído, pediu desculpas claramente ainda dentro de campo e saiu aplaudido, resolveu a parada dentro de campo, não afetou mental, não afetou relação com o torcedor, tudo foi resolvido em 90 minutos. O Vitor Roque também resolveu a parada dele mental em 90 minutos. Perdeu um gol absurdo, foi lá e fez um golaço no fim. Mas o técnico Abel Ferreira vem revezando 2 a 3 jogos o Vitor, 2 a 3 jogos o Flaco. 2 a 3 jogos o Vitor, 2 a 3 jogos o Flaco. Justamente para equilibrar o desgaste de cada um dos atletas. E o Vitor vem de uma sequência de 3 jogos, o Flaco nos últimos 3 jogos só tem 15 minutos. Talvez ele comece jogando esse confronto por controle de carga, não necessariamente por uma questão basicamente técnica ou envolvendo o gol perdido. Quero entender como que vai ser, inclusive, com o Estevão, que também vem numa sequência grande, e o Estevão é um garoto que tem um esforço muito grande ao longo do confronto, tanto acelerando jogadas quanto recompondo, e justamente por isso o Estevão pode acabar sendo uma peça a começar no banco de reservas, aí também controle de carga. É fato que o Palmeiras terá mudanças. O Piquerez certamente vai voltar ao time titular, porque é o titular da posição. O Vanderlan, nas 2 últimas oportunidades que teve, jogou bem, entregou bem, não prejudicou defensivamente, inclusive contra o Ceará, salvou 2 jogadas que poderiam ter sido gols do Ceará, e tem entregado melhor do que costumava entregar, mas nada próximo, de fato, do Piquerez, que volta ao time, conseguiu ser poupado, conseguiu apenas ter o desgaste da logística ao Paraguai, mas não jogou nenhum minuto por lá, e o Palmeiras vai controlando o controle, vai controlando a energia e a minutagem dos seus jogadores. Meio-dia! Chegamos ao fim desse bate-papo, espero que você do outro lado tenha curtido, tenha gostado. Gente, obrigado demais pelo carinho, obrigado demais pela audiência, um agradecimento de coração pela companhia nessa sexta-feira. Não se esqueça de beber água, hein? Muito importante.
ainda mais nesse calor aqui em São Paulo, mas esteja você onde estiver, é muito importante para o seu corpo, tá? Não bebeu água o dia inteiro hoje? Já vai lá e pega um copo de água, seja gelada, seja na temperatura natural, toma um copo de água, porque teu corpo é feito de água, meu craque. Combinado? Show? Ótimo final de semana a todos! Bora falar de futebol. Tchau! É isso aí, vocês viram, né? Será que Paulinho já vai ser titular contra o São Paulo? Porra, seria uma boa, hein? Vocês gostariam? E sobre a volta de Felipe Anderson? Ele vinha bem no time, vinha ou não vinha? Deixe nos comentários. Se puderem dar o like e se inscreverem no canal, eu agradeço demais. Valeu? Muito obrigado, fique com Deus e ó, seja justo, honesto, não minta pra ninguém. Avante palestra. A gente se vê.